Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 21 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar sobre Jó descrevendo a prosperidade do perverso. Nós vamos ver que aqui no capítulo 21, eu vejo que Satanás ele tem uma intenção, né, de levar Jó a questionar a Deus, né? E nós podemos ver que Jó ele vai falar sobre a prosperidade do perverso e a diferença daquele que confia em Deus. Ele não vai se lamentar ou se colocar na posição do perverso, como tantos seus amigos intentam fazer. Mas ele sim vai falar do perverso, mas vai falar também de como é confiar em Deus. Olha só, respondeu, porém, Jó: ouvi atentamente as minhas razões, e já isso me será a vossa consolação. Tolerai-me e eu falarei. E havendo eu falado, poderei zombar. A casa é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo de me impacientar. Olhai para mim, pasmai, e põe a mão na sua boca, porque só de pensar nisso me perturbo, e um calafrio se apodera de toda a minha carne. Como é, pois, que vive o perverso? Envelhece e ainda se torna mais poderoso? Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes, ante aos seus olhos, suas casas têm paz, sem temor, a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, suas novilhas têm cria e não abortam, deixam correr suas crianças como de um rebanho, os seus filhos saltam de alegria, cantam com o tamboril e a harpa e alegra-se ao som da flauta. Passa ele os seus dias em prosperidade e em paz desce à sepultura. E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós. Não desejamos conhecer os teus caminhos? Que é todo-poderoso para que nos sirvamos? O que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que não provém deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos perversos. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos perversos? Quantas vezes se sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus, na sua ira, lhe reparte dores? Quantas vezes são como a palha diante do vento, e como a propaga, a pragana arrebatada pelo redemoinho. Deus, dizei a nós, a vós, guarda a iniquidade do perverso para os seus filhos, mas é ele que deveria Deus dar pago para que o sinta nos seus próprios olhos devem ver a sua ruína, e ele bebeu o furor do Deus Todo-Poderoso. Porque depois de morto, cortado já o número dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Acaso alguém ensinará a ciência de Deus a ele que julga os que estão nos céus? Um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite fresco e medula dos seus ossos. Outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado bem. Juntamente os dois jazem no pó, onde vermes o cobrem. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis: onde está a casa do príncipe? E onde a tenda dos que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam, e não consideraste as suas declarações, que é o mal que é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia futuro? Quem lhe lançará ao rosto o seu proceder?
Quem lhe dará pago o que faz, finalmente é levado à sepultura. E sobre o seu túmulo se faz vigilância. Os torrões do vale são leves, todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram diante dele. Como, pois, me consolais em vão? Da vossa resposta só resta a falsidade. E aí, nós vamos ver no capítulo 22, ele vai passar a acusar a Jó de grandes pecados, né? É como se ele não conhecesse Jó na sua essência. E ele vai, na verdade, acusar Jó com uma severidade de praticar o mal, né? O que não condiz com a realidade tratada de Jó lá no capítulo 1, né? Isso é um alerta para nós, porque muitas vezes nós vemos pessoas sofrerem adversidades e nós nos aproximamos de uma forma incorreta. Os amigos de Jó nos mostram isso, né? Ao invés de julgar as situações antes de saber os fatos, coloque-se no lugar da pessoa que está sofrendo, é empatia. Antes de você assumir uma postura de que você sabe tudo e julga já traz qual é a sentença, o porquê de todas as coisas, ore por si e ore pelo outro também, né? Se você está bem hoje, agradeça a Deus e ore por aqueles que não estão tão bem. Nós aprendemos tudo isso no livro de Jó, né? Não suponha que o sofrimento do outro é pecado ou até mesmo a mão de Deus pesando sobre ele. Não. Antes, olhe para o sofredor com empatia, estendendo a mão. Permita, sabe, que você seja um apoio às pessoas que sofrem e, na verdade, deixe o julgamento por parte de Deus. Não estenda o dedo, né? Aprendemos tantas lições nesse livro de Jó. E ele respondeu dessa forma: porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o Deus poderoso interesse que seja justo, ou que faça lucro, ou que seja este perfeito em seus caminhos? Ou te repreenda pelo amor e o temor de Deus, ou entra contra ti em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa tomaste penhores de teu irmão e os seminus despojaste. Não deste água de beber ao cansado e ao faminto retiveste o pão. O abraço forte pertence à terra e só os homens favorecidos habitavam nela. As viúvas despediste de mão vazia e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso estás cercados de laço e repentino pavor que te encobre. As trevas onde nada vês e as águas que transbordam e te cobrem. Porventura não está Deus nas alturas do céu? Olha para as estrelas mais altas que a altura e dizes: que sabe Deus? Acaso poderá ele julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem, e o modo que não podem ver, ele passaria pela abóbada do céu. Queres seguir a rota antiga que os homens iníquos pisaram? Estes foram arrebatados antes do tempo, e o seu fundamento, uma torrente, o arrasta. Diziam a Deus: retirai-te de nós, e que pode fazer-nos o Deus Todo-Poderoso? Contudo, ele enchera de bem a sua casa, longe de mim o conselho do perverso. Os justos veem e se alegrem, os inocentes escarnecem dele, dizendo: na verdade, os nossos adversários foram destruídos. O fogo consumiu o resto deles. Reconcilia-te, pois com ele tem paz, e assim te sobreviverá o bem. Aceita, peço-te,
a instrução que se profere e põe as tuas palavras no teu coração. E se te converterdes ao Todo-Poderoso, serás restabelecido. Se afastares da injustiça a tua tenda e deitares o pó do teu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras de ribeiro, então Deus Todo-Poderoso será o ouro e a tua prata escolhida. Deleite-ás, pois, no Deus Todo-Poderoso, e levantará o rosto para Deus. Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagará os teus votos. Se protejas alguma coisa, Ele te sairá bem, e a luz brilhará em teu caminho. Se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, graças à pureza das tuas mãos. E aí Jó vai, na verdade, se apresentar perante Deus. Ele começa a ansiar por isso. Olha só, respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Apesar da minha mão reprimir o meu gemido, se eu pudesse, onde eu poderia achar? Então me chegaria ao seu tribunal, exporia a ele a minha causa, encheria a minha boca de argumento, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que me é adiantado, ali não estás. Se torno para trás, não percebo. Se opero à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, e se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o meu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. E aí ele fala: por isso eu me perturbo perante ele, quando o considero, temo. Deus é quem me faz desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. Porque eu não estou desfalecido por causa das trevas, nem porque a escuridão cobre o meu rosto. Então Jó, ele entende, como eu falei lá no início, com todo esse sofrimento. Satanás queria envergonhar Jó, fazer ele maldizer a Deus, virar as costas para Deus. Mas mesmo em todo o sofrimento, Jó sabe que Deus tem o controle de todas as coisas, que ele não está desfalecido por causa de trevas, mas tudo provém de Deus. Eu tenho falado muito a respeito disso. Quando você não entender as circunstâncias que você está passando, apenas erga os seus olhos aos céus e confie no Deus que fez todas as coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos aprender com os amigos de Jó, com todas essas circunstâncias, a confiarmos em Ti. Independente da circunstância, amarmos o Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.